o Deus vivo e poderoso, Jesus. Não tem igual, pessoal. Não tem igual. De todos que os homens, quando eu digo homens, ambos os gêneros, se dobram e derramam sua esperança, me diga um entre esses que passou entre nós como humano vivo, espontaneamente deixou as suas mãos e os seus pés serem presos por pregos no lenho maldito. Não tiraram, mas ele entregou, quando ele diz: Pai, em tua mão eu entrego o meu espírito. Foi tirado do madeiro, envolto de um manto, foi sepultado. 3 dias morto, hein? 3 dias. E ao terceiro dia, ressuscitou. Escute. E para provar de que não era um espírito nem a alma de um morto, ele desafia um dos seus discípulos. Vede? Tocai. Vede que um espírito não tem carne nem osso. Mas chega aqui, Tomé. Toca aqui do lado. Vede que sou eu mesmo. E passou, escute, passou mais de 40 dias. Diz o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, mais de 500 testemunhas viram esse feito magnífico que nenhum desses que os homens se dobram, buscam esperança, teve a virtude e a capacidade de vencer a morte, ressuscitar e subir, coroado de glória, majestade e poder. Jesus, é esse Cristo que eu sirvo. Porque se fosse um espírito e uma alma, era de morto. Mas não, eu sirvo o Cristo que entrou nas entranhas da morte, arrancou o aguilhão, que é o ferrão da morte, é o pecado, viu? E arrancou o aguilhão da morte e ressuscitou, subindo aos céus, ao som, festejo dos anjos, das hostes angelicais. Com glória e poder, o rei subiu vitorioso. Deus lindo, né? Que Deus lindo, viu? Vale a pena servir o Senhor, hein? Vale a pena servir o Senhor. Vamos lá fazer uma oração. Senhor, toma essas vidas em tuas mãos. Os poderes dos ídolos, da feitiçaria, não tenha mais domínio, mas caia em nome de Jesus. Vamos lá. Olha só, pessoal. Olha só. Escute. Houve duas coisas, apenas 2 coisas que admiraram Cristo. 2 coisas. Não foi o poderio do exército da legião romana, não foi. Suas carruagens, seus cavalos, espadas, lanças, não foi. Não foi a filosofia platônica, não foi. Não foi o conhecimento dos rabinos, não foi a arquitetura linda, imponente, a ponto dos discípulos dizerem para Cristo: vede, Senhor, que pedras, que muro, que coisa linda é o templo de Jerusalém. Não foi, porque o próprio Cristo nesse momento aí diz: estão vendo aí esse templo que vocês estão se admirando, essa arquitetura imponente? Não vai ficar pedra sobre pedra, vai tudo ruir. E ruiu no ano 70, veio tudo abaixo com a vitória do filho do imperador Vespasiano, general Tito. Entrou em Jerusalém, ó, e ruiu tudinho. Mas não foi essa arquitetura.
Duas coisas que admiraram Cristo. Foi a fé de um pagão. Pagão é quando ele não vem da linhagem judaica. Em que Jesus diz, na presença de todos, e até dos seus discípulos que estavam ali, corpo a corpo, acompanhando e vendo maravilhas. Jesus diz, na presença de todos, nunca vi tamanha fé. Vai, homem, volta para o teu lar. O teu filho que deixaste doente no teu lar, na tua casa, está curado, está curado. Isso admirou Jesus. E sabe outra coisa que admirou Cristo? A incredulidade. A incredulidade. A vizinhança sabe, aquele menino cresceu naquele vilarejo. Mas um lugar pequeno pode se comparar aqui na Mãe do Rio, né? Com as grandes cidades, mas um lugar pequeno. Todo mundo se conhece, né? Cresceu aquele menino ali. E agora Cristo está visitando aquela região onde ele cresceu, Nazaré. Ele dá uma palavra. Aquelas pessoas, elas sabem do poderio que saiu das mãos de Cristo, levantando coxos, paralíticos, devolvendo a visão dos cegos, expelindo demônios, limpando leprosos, ressuscitando mortos. Mas eles endurecem o coração. Eles endurecem o coração. Como você pode estar causando uma admiração, mas no sentido negativo. Como pode, depois do operar de Deus, te levantando do leito da morte, guardando-te, protegendo o teu lar, tu chegaste até aqui, quando eu digo em questão do decorrer do tempo, de 20 anos, você chegou até aqui porque foi o Senhor. Não foi aqueles ídolos. Não foi a feitiçaria. E assim mesmo você mantém o coração duro, incrédulo. Olha só, para não ficar usando as palavras, olha só. Livro de Marcos, capítulo 6. Ó. Versículo 2. Chegando, Jesus passou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo, de onde vem estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Então, aquela comunidade que viu Jesus crescer, ela não apenas está testemunhando algo passado, mas presente também. Porque olha só, está dizendo, e como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Mas mesmo o Senhor fazendo maravilhas, operando o seu poder, há pessoas que mantêm a cerviz dura. Custo alto, hein? O rigor será mais pesado. Você que tem ouvido o testemunho das boas novas, você que sabe que se está mantido vivo aqui não foi por graça recebida de qualquer ídolo, mas do Pai de todas as graças, o Pai de todas as bênçãos, o Supremo da bem-aventurança, Jesus. E você mantém o coração duro. Dura serviço. Aí versículo 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós, suas irmãs? Versículo 6. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Você tem dois exemplos. Ou você causar admiração em Cristo, que nem aquele centurião, em que fez um pedido ao Senhor e creu que o Senhor é Deus de perto e de longe, e viu o poder entrando, poder divino operando no seu lar e levantando seu filho doente. Ou você pode causar admiração, que é para sua condenação, de você ser incrédulo. Quem crê será salvo, mas quem mantém-se incrédulo já está condenado. Tem como reverter, hein?
Saia da incredulidade. Crede hoje em Cristo. Hoje, não deixe para amanhã. Centralize toda essa fé, essa devoção, esse culto que você está desviando aquele altar no quarto, na sala. Hoje, centralize toda a sua fé, o seu credo, o seu amor ao Cristo vivo que esse profeta está anunciando. E a doce graça da salvação vai ser manifesta sobre a tua vida. Serás liberto, perdoado e salvo do fogo do inferno. Que Cristo bom, né? Que Cristo lindo, né? Não tem amor maior, né? Deus maravilhoso, hein?